podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre as possibilidades que vêm sendo abertas pela geração distribuída através das usinas de energias virtuais, as VPPs, Virtual Power Plants, do termo inglês. Para me ajudar a organizar essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Alô, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos nessa. Bom, Hudson, vamos lá então. Acho que para começar, seria legal se a gente falasse um pouco o que são as usinas virtuais, né? Também conhecidas como VPPs. Você poderia dar uma introdução básica para o assunto e um panorama geral para quem ainda não está tão familiarizado com esse movimento? Legal, Tomás. Então, acho que para começar, né, foi o nosso episódio, acho que vale contextualizar. A gente tem falado muito aqui sobre os 4 Ds da transição energética, né, e tem dado uma grande ênfase para o D de descarbonização, que a gente sempre fala, né, e o D de democratização, ou seja, tornar acessível a energia a um número maior de pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os outros 2 Ds, que é a digitalização e a descentralização. As usinas virtuais, usinas de energia virtuais, elas são baseadas em recursos energéticos distribuídos. Então, e de maneira coordenada, ela simula uma usina como fosse uma grande usina. Então você tem, através de fontes distribuídas e conectadas de energia, um sistema digital que simula uma grande geração de energia. Tem grandes vantagens e desvantagens de operar dessa forma. A principal delas, né, você não precisa de um investimento muito grande. Você pode, comparando, né, com o mundo da computação, é o exemplo do que a gente fazia naqueles sistemas de processamento distribuído, né? O próprio blockchain, por exemplo, ele faz um grande processamento, mas não com um grande computador, um servidor centralizado, mas servidores no mundo inteiro executando tarefas, né? E o que a gente traz para o mundo da energia é algo similar. As usinas de energia virtuais são vários pontos gerando energias de maneiras simultâneas e coordenadas através de um sistema e com isso conseguir gerar energia em grande escala, mesmo sendo pequenas unidades geradoras de cada vez. Então, no fundo, o que você faz é agregar pequenas usinas que tinham possibilidade de distribuição isoladas num modelo. Isso é muito comum, né, na energia solar. Né? Você tem hoje, obviamente, as grandes usinas solares, tem um grande terreno com um monte de painel solar, mas a energia solar tem um potencial muito grande de estar sendo instalado em telhados de galpões distribuídos que não geram uma grande capacidade de energia, no máximo para aquela unidade que está ali e algumas unidades próximas, mas se você conectar todos eles e fizer um sistema de gestão, você pode, por exemplo, estar gerando energia solar num galpão que não está consumindo energia naquele momento, mas aquele painel solar está gerando para alguém do lado ali que está consumindo energia e depois ao contrário, né? Aquele painel que está ali. Você consegue fazer essa distribuição. Isso, obviamente, eu falei aqui do exemplo do solar, mas a gente também consegue fazer isso com outras fontes, né? Biodigestores, outros tipos de energia de outras naturezas, térmicas, inclusive, distribuídas e conectadas e aumentando a eficiência, né? Tem uma série de vantagens que a gente vai falar ao longo do episódio sobre as usinas virtuais, as usinas de energias virtuais, mas uma delas é essa. Você não precisa de ter um grande capex, né? Quando você vai fazer um projeto de uma grande usina para uma grande geração, você precisa, né, um gargalo que a gente sempre fala aqui no podcast sobre startups, né? Você vai fazer, eu quero fazer uma startup de fusão nuclear. Você, para começar a fazer isso, precisa de bilhão de investimento. Você não consegue usar o modelo de investimentos, por exemplo, que o Venture Capital de aplicativos, né, de B2C, consegue fazer, que você começa com 100 mil, aí depois aquilo cresce, você bota mais 1 milhão e aquilo cresce. Então, com esse modelo da usina virtuais, você consegue. Você pode, por exemplo, conectar, né, 10, 15, 20 unidades geradoras, aquilo gera um pouco de receita, você pluga no sistema, na usina virtual, mais unidades, e mais unidades, e mais unidades, e você vai fazendo uma usina
cada vez maior, agregando outras unidades na geração, né? Então eu acho que a principal característica dela, né, como a gente diz da usina virtual, é que não tem uma grande unidade central como a gente faz com uma usina termoelétrica a carvão, a gás, ou uma central hidrelétrica ou algo dessa natureza. E eu acho que isso tem uma série de possibilidades que a gente pode aproveitar e explorar. Eu queria aproveitar esse gancho, né, que você falou sobre os benefícios e oportunidades, e perguntar exatamente isso, né? Quais são as principais vantagens que um modelo oferece? Eu acho que assim, já falou um pouquinho de uma, né? Eu acho que ela não demanda para construir uma usina dessa virtual uma grande quantidade de capital logo todo de uma vez, né? Você até demanda uma quantidade de capital razoável, mas ela pode ser incrementada aos poucos, né? É um modelo que você pode, de fato, ir avançando, fazer pequenos investimentos, depois ir crescendo e crescendo. Eu acho que essa é uma grande vantagem das usinas de energia virtuais. Você pode também, você tem um ganho de eficiência, eu acho que é super interessante esse ponto, porque você consegue otimizar os recursos da melhor maneira possível. A gente aqui no Brasil tem um sistema de energia elétrica que é muito característico, até elogiado no mundo inteiro, que é o Sistema Interligado Nacional, né? Vários países não conseguem fazer isso. A Alemanha tem uma dificuldade, por exemplo, se você tem uma falta de luz no norte, você não consegue, através do sistema nacional, pegar o que está sendo gerado no sul de excedente e jogar para o norte. O Brasil consegue, a gente tem um sistema interligado, mas grandes usinas, né, que você consegue jogar energia, né? Boa parte da energia aqui do Sudeste, por exemplo, é gerada por Itaipu, que está lá no sul, está super longe, né? Através desse sistema de despacho de demanda. Quando você traz as energias virtuais, as usinas de energia virtuais, você consegue fazer isso em uma escala menor e mais eficiente. Você consegue, por exemplo, ter áreas que estão com incidência solar, por exemplo, em painéis solares grandes e baixo consumo, distribuir essa energia, realocar para uma área que tem uma incidência solar menor e um consumo maior, né? Armazenar em baterias. E aí entra outro fator que é super importante para isso, que é a conexão com os smart metering, né? O que a gente chama de cidades inteligentes, ou eletrodomésticos inteligentes, ou toda essa revolução que o IoT, né, que é a internet das coisas, tem feito. Então você consegue plugar as usinas, né, conectar as usinas através de sistemas inteligentes, por exemplo, ao termostato da sua casa, e aquela usina usar de maneira mais eficiente a energia que está sendo gerada no momento em que ela está abundante e sobrando, para começar a resfriar a sua casa, por exemplo, ou aquecer uma água, ou recarregar o seu automóvel elétrico que está ali na garagem. Agora está gerando energia, tem coisa ociosa, deixa uma carguinha extra aqui no meu automóvel que está aqui na garagem plugado, e na hora que a energia está cara ou baixa, o sistema se autocompensa. Que eu acho que também é um outro ponto importante. As usinas virtuais, elas são muito conectadas com outra tendência do mundo da TI, que são as inteligências artificiais, né? Você consegue ter sistemas que vão aprendendo, né? O machine learning vão aprendendo e otimizando o uso e o consumo dessa energia, né? Esse exemplo aqui dos veículos elétricos, né? Dos eletrodomésticos inteligentes que podem aquecer, mas você pode fazer toda essa base de dados, toda essa inteligência por trás, sendo conectado com dispositivos celulares, Wi-Fi, Bluetooth, começar a identificar padrões de consumo e tentar otimizar sua conta de luz. Né? São milhares de dispositivos que consomem energia, e aí ele fazer uma espécie de otimização via inteligência artificial e usar a usina de maneira mais inteligente, mais casada com o consumo que seria feito, né? Então essa tecnologia, né, das VPPs, né, das energias virtuais, né, das usinas virtuais de energia, elas estimam, né, a consultoria Better Group, ela estima uma economia de até 35 bilhões de dólares até 2033 em consumo de energia só por esses tipos de otimizações. Você não usar no momento que a taxa está cara, que tem um excesso de demanda, né, usar a energia muito casada com seus hábitos de consumo. Aqui no Brasil, né, a gente tem um potencial muito grande aí nos próximos anos. A gente tem tido algumas mudanças de regulação super importantes. Explicando um pouquinho, né, o Brasil tem duas categorias de consumidores,
que são os consumidores cativos, que são consumidores que compram energia da distribuidora local. Tá? Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, minha energia vem da Light, eu não tenho autonomia para comprar, por exemplo, da distribuidora do Maranhão ou do de São Paulo, ou etc. Esse é o modelo brasileiro. Né? Então, geralmente, esses consumidores são os consumidores cativos, são residências, pequenos comércios, indústrias pequenas, né? E a tarifa é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e tem uma outra categoria de consumidores que tem a opção de escolher seu fornecedor de energia elétrica. E hoje tem, né, até esse movimento das usinas virtuais, você tinha que estar perto. Né? Então você tem uma grande fábrica, você até tem a liberdade de não comprar com a concessionária local, mas você tem que ter uma usina por perto e ligar a sua fábrica àquela usina, né, que vai ser perto. Com esse modelo das usinas virtuais, você, primeiro, resolve o problema da tecnologia, você pode consumir de alguém que está muito longe e usa o sistema de distribuição para chegar naquela sua energia. E você tem liberdade para negociar preço, né, com o seu fornecedor. Se a pessoa não gostar, você compra de outra usina. Né? Hoje a gente não tem essa liberdade. E aí, em 2022, o Ministério de Minas e Energia ele flexibilizou o modelo de quem é ou não é consumidor livre. Antes você tinha uma limitação, né, de consumo de 500 kW, que é uma lei de 1996, e a partir de 2022 você aumenta o número de unidades que podem utilizar o mercado livre de energia, que é, né, o grande avanço que vai habilitar as usinas de energia virtuais. E aí adicionaram, né, a partir de 2022, 106 mil novas unidades que hoje são aptas a entrar nesse tipo de mercado, que é o mercado que habilita, né, usinas virtuais. Então, eu acho que no Brasil a gente tem um panorama muito grande, né, tem previsões aí de isso ser ainda mais flexível e você chegar até num limite que é o limite que você tem na telefonia. Né? Quem é mais antigo aqui, que tem os cabelos brancos aqui, lembra da época do DDD, do DDI, né? dos códigos de descagem. Você tinha aquelas operadoras que você tinha que fazer só com a operadora local, né? O código daquela sua operadora local para pagar. E depois você passou para um mercado que você podia escolher qualquer um e hoje a telefonia ela é muito flexível. Você pode, nas grandes operadoras, você pode escolher, né, a operadora que for melhor para você em qualquer lugar do país, né, de celular. Então, eventualmente, a gente poderá avançar para um modelo futuro desse, que você vai estar em qualquer lugar, inclusive fora do país, né? Tem algumas startups que estão trabalhando nisso fora do país, que é um modelo super interessante. Por exemplo, você vai viajar para o Japão, você habilita, né, o seu consumo de energia na residência que você tiver no Japão e você consome da sua conta da sua concessionária brasileira. Né? É mais ou menos, parece um negócio meio, uau, estou consumindo energia no Japão, consumindo energia gerada no Brasil, mas é algo, na verdade, é mais um acordo, é um modelo de negócio comercial parecido com o que tem de roaming, né, que a gente faz. Quando a gente viaja para um país fora, a gente liga com o nosso próprio celular, com a nossa operadora, porque aquelas duas operadoras têm um acordo, né, de compensação entre elas. Então eu uso a infraestrutura física, né, do país lá, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, onde eu estiver, que tem um acordo com a minha concessionária de energia, com a minha operadora de telefonia aqui do Brasil, que, né, faz um acordo aí de consumo e troca. Então, o mercado de energia pode caminhar para isso e, sem dúvida, é a tecnologia / ferramenta que vai fazer isso ser possível. Eu queria aproveitar aí essa última fala para puxar um gancho, né? Que a gente hoje tem talvez como a principal referência, né, de desenvolvimento de VPPs os Estados Unidos, né? O que tem sido feito no mercado americano. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário também, né, de quem está aí à frente desse movimento e como esse tipo de estrutura regulatória, né, dessas mudanças que você falou, estão abrindo espaço para o crescimento desse tipo de projeto, solução, iniciativa aqui no Brasil. Então, acho que falando de alguns exemplos aqui nos Estados Unidos, né, há alguns anos, né, já vem testando esse modelo, né, na forma de piloto. Como a gente sempre fala aqui no podcast, o mercado de energia é um mercado muito regulado, né? Então você tem que ter algumas áreas aí de testes dentro da regulação, né? Tem avançado muito, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, algumas questões ligadas a sandbox regulatórios, que você foge um pouco disso. Mas nos Estados Unidos, né, o Departamento de Energia estima que a capacidade das VPPs atinja hoje cerca de 30 a 60 gigawatts, né, que seria de
4 a 8% da demanda de eletricidade de todo o país. É uma fração pequena, mas com um potencial de crescimento muito grande, né? Porque tem crescido muito a tendência de você usar esse tipo de instrumento, inclusive futuramente para usinas maiores, né? Se plugarem nesse sistema e atuar como uma plataforma, algo que é muito comum que a gente já vê na área de TI, né? Grandes e pequenos, todos são conectados a uma grande plataforma, né? como a internet, e ali fazem suas negociações, trocas e tudo mais, né? Tem um caso super também interessante, né? A Green Mountain Power, que é a principal empresa de utilities, né? de Vermont. Ela fez um programa de subsidiar baterias residenciais, porque um dos gargalos, né, de você expandir isso é a bateria, porque as renováveis, principalmente solar, né, que a gente está falando aqui, solar e eólica, de pequeno porte, elas são formas de geração de energia intermitente. Então, de noite você não tem sol, mas você tem consumo de energia. Como é que você compensa isso? Então, uma das principais maneiras são baterias estacionárias. A gente já falou aqui também em alguns episódios sobre as baterias estacionárias. Então, essa distribuidora, né, de serviços públicos lá de Vermont, ela permitiu com que os clientes pudessem, junto com a conta dela, alugar baterias domésticas da Tesla ou comprar a sua própria com um desconto de $10.500, se elas aceitassem, compartilhar a energia armazenada lá com outras unidades. Então, na prática, o que essa distribuidora está fazendo? Né? Ela está dando um desconto para você se tornar, né, para o residente que aderiu a isso, se tornar uma mini usina para o sistema dela. E aí ela vai pegar, quando você não estiver usando essa energia, ela vai pegar essa energia através de baterias e distribuir para alguém do lado e te pagar um pouco por isso. É um modelo inovador, tem surgido bastante, tem um modelo muito promissor, né, de a gente avançar. Né? Em Massachusetts, né, onde fica o MIT, né, o estado onde fica o MIT, também tem instalado diversos pilotos ligados a VPPs, né? A National Grid, a Eversource e a Cape Light Compact paga para os clientes, né? Paga para os clientes dela uma taxa de uso sobre baterias residenciais, caso os clientes queiram alugar. Então, que ela está por conta própria, botou uma bateria lá, essas concessionárias estão pagando um aluguel, como se fosse um galpão, né, de energia para eles poderem usar. Então você vai, a concessionária te paga, deixa a energia da concessionária armazenada lá no fluxo bidirecional, e quando ela precisa, ela usa a energia que está armazenando na sua bateria e te paga por isso, né, um pouco desse aluguel. E aí tem outros exemplos também, acho que no Colorado também, né, tem a Xcel Energy, que é a maior concessionária de serviços públicos de utility lá do Colorado, também está fazendo um projeto de VPP. Então, acho que em breve a gente vai ter esse modelo expandido para várias outras áreas. No Brasil, o que tem surgido, muito na esteira dessa nova regulação que a gente mencionou aqui da ANEEL, são startups explorando esse modelo. E algumas delas com gente grande por trás, né? Eu estou falando aqui da Nextron, que foi investida pela Vox Capital e pela Copel Ventures, que é o fundo de CVC, de Corporate Venture Capital da Copel, que é uma grande empresa de energia, né, do Paraná. A Gênesis, né, que ela fez a primeira usina solar tokenizada em operação no Brasil. Também é importante, como a gente falou, conectar isso com o blockchain. Né? Você consegue pegar essa energia, tokenizar e garantir o rastreamento. Isso é muito importante para fazer os modelos de negócio funcionarem, né? Garantir que a usina, aquela energia que está chegando ou saindo, é da fonte realmente que foi colocada. Tem um desafio tecnológico aí associado a isso. A Lemon, ela atua com um modelo um pouco parecido também, conectando usinas e o B2C. A gente já entrevistou aqui, né, o Fernando, o CEO da Lemon aqui, explicou um ponto super importante, né, o que a gente acha, né, que é o setor de energia começar a se enxergar não como usuário, né, não como um consumidor, mas como um cliente do segmento, tendo outros serviços agregados, né, podendo escolher. Eu acho que a gente vai começar a olhar o setor de energia dessa maneira, né, não é um boleto frio que chega todo mês, você paga, você vai poder escolher seu provedor e o nível de serviço que você está recebendo. E a Reverde, que foi investida agora pela Raizen e pelo Grupo Gera, também tem uma pegada de instalar esses modelos de geração distribuída aqui no Brasil. Então é um mercado quente, vale a pena super acompanhar
né, o que está acontecendo. E aí, olhando essa evolução no mercado, como é que você vê aí o potencial de impacto das VPPs no movimento de transição energética global? Então, assim, o movimento é enorme, né? Porque é um dos grandes gargalos, né? Um dos grandes problemas. A maior parte das fontes renováveis que a gente observa é a intermitência. Quando a gente fala de solar, por exemplo, e eólica, né? Que são hoje duas das principais fontes renováveis em termos de importância aí no mundo, ela tem esse problema, né? Se não bater vento, ou o vento não for constante, você não gera energia naquele momento. Se não tiver sol, né, ou tiver nuvem, você diminui a eficiência do painel solar. Então tem uma série de problemas, né, que ela oscila, só que você não pode deixar a sua casa oscilar. Né? Você não pode dizer assim, não bateu o sol, então vou ficar no escuro, bateu o sol, ligo a luz no ar-condicionado no máximo. Você tem um desafio técnico, tecnológico, de casar oferta e demanda dessa energia, né? Biomassa, ela se ela não for corretamente transformada, ela é perecível, então ela tem que ser consumida perto de onde ela é gerada. Então, países que não têm um agronegócio forte, por exemplo, tem uma dificuldade grande de usar a biomassa para isso, né? Que é uma fonte também renovável. E quando você vai para as usinas virtuais, você consegue fazer com que o sistema se compense. Né? Então, você pode ter aqui, eu estou aqui em cima da minha casa, uma nuvem, né, que está tampando aqui, não está gerando tanto, mas a 20 km de distância tem um sol abundante gerando e a pessoa não está em casa, ou aquela usina não está produzindo, aquela indústria não está produzindo naquele momento, você pega virtualmente e consome uma energia local, né, que está sendo gerada aqui por uma outra fonte, né, na região que você está, e faz uma compensação aí digital com o outro lugar que está com energia sobrando, armazenada. Né? E quando você bota as baterias, como a gente falou, nessa equação, aí fica melhor ainda, porque você pode... Né? Aqui eu falei um exemplo de um deslocamento no espaço, né? Tipo, de um lugar que está gerando e outro que não está gerando, e faz uma compensação. Mas você pode fazer esse deslocamento no tempo. Né? Então, de manhã teve sol, eu armazenei e não consumi. De noite eu consumi e não tem sol, eu faço, né? Eu uso essa bateria. Se tiver um sistema de bateria robusto, né, você pode fazer essas duplas compensações, do local e do espaço. E aí você praticamente consegue o resultado de uma usina termoelétrica. Então, né, se você tiver, por exemplo, uma VPP com capacidade de 160 gigawatts, um sistema, né, de VPP, você pode substituir, né, um número enorme de plantas de combustíveis fósseis, né, de carvão ou a óleo diesel ou a gás natural. Né? As VPPs também elas podem reduzir a conta de energia. Né? Elas atuam também nessa redução de conta de energia porque tem coisas, né, como elas conseguem plugar com todos esses sistemas de inteligência, né, domésticos inteligentes, você consegue consumir melhor a energia, gerar eficiência na energia. Então, por exemplo, você bota a sua roupa numa máquina de lavar e no momento e programa ela para no momento que você não estiver gerando mais energia do que consumindo, você ligar ela. Então você consegue pagar uma tarifa mais barata e melhorar, né, o que chama de curva de consumo, né? Porque quando a gente fala de energia elétrica, por exemplo, você tem a curva de consumo, tem horários, são os horários de pico, né? Então está todo mundo consumindo ali. Então você pode programar atividades que não precisam ser especificamente naquele tempo para serem utilizados, né? Lavar roupa, você coloca lá sua roupa na máquina de lavar, liga o botão ali para lavar porque você está ali, né? De noite, mas é o momento que você está vendo TV, liga o ar-condicionado, tá tendo pico. Com as usinas virtuais você não precisa fazer isso. Essas atividades que não precisariam, você está ali, podem ser feitos em determinados horários. E isso também leva a um outro aspecto, que é um aspecto que é menos tangível, mas super importante, que eu tinha mencionado, a gente até falou no episódio lá com a Lemon, que deve transformar os clientes, né? Hoje, a sua relação com o setor elétrico recebe uma conta, paga e acabou. Né? Você não tem uma relação de consumidor, de cliente com o setor de energia elétrica. A partir do momento que essas novas tecnologias e os avanços das VPPs comecem a surgir,
integrar com eletrodomésticos inteligentes na sua casa, você vai ter uma relação de cliente, como você tem com qualquer dispositivo que você seleciona, né? Se você seleciona marca A, marca B ou marca C, para, por exemplo, se seu aparelho de celular ou, né, algum serviço que provê internet para você, alguma coisa assim, vai ser a mesma coisa. Então, essa concessionária, por exemplo, de serviços de energia vai te oferecer um sistema de otimização melhor, que faz com que sua conta diminua, porque ela vai ligar o ar-condicionado 20 minutos, ela vai plugar com o seu carro, e quando o seu carro estiver chegando perto de casa, já liga o ar-condicionado para você ter o máximo de eficiência. Quando você sai de casa, esquece o ar-condicionado ligado, coisa que de vez em quando eu acabo fazendo, esse ar-condicionado super silencioso. Ele vai identificar que você não está mais em casa e desligar. Então, você vai falar, pô, essa concessionária me oferece esse tipo de coisa, a outra não. Então, eu começo a olhar o setor de energia elétrica como um setor, né, passível de escolha, né, de consumo. Muito bom, Hudson. A gente está começando a se aproximar do finalzinho aqui do nosso programa, mas a gente tem tempo para mais uma pergunta, eu acho. Então, eu queria fechar um pouco com uma visão, perspectiva de futuro aí desse setor, né? O que você acha que vem pela frente, que a gente deve ficar de olho nessa indústria de VPPs? Mas eu vejo assim 3 grandes tendências, assim, mais no horizonte de um prazo mais curto, né? Um prazo na próxima curva, vamos dizer assim. Primeiro é a inteligência artificial e os dispositivos inteligentes. Eu acho que a gente tem algo enorme sendo desenvolvido, né? Os veículos autônomos, estações de carregamento, os eletrodomésticos inteligentes, né? Os dispositivos domésticos inteligentes. Tudo isso, se você conseguir conectar com um sistema de geração de energia também inteligente, você tem uma possibilidade de coordenação de ativos energéticos e eficiência enorme. Desde o momento que sua geladeira gela, até o momento que seu carro recarrega, seu carro elétrico, até o momento que seu ar-condicionado liga e desliga sozinho. Você não está vendo TV, dormiu, está vendo TV, dormiu, ela identifica e desliga sozinho. Então tem uma série de possibilidades que vai fazer com que a energia seja consumida de maneira mais inteligente, né? Inclusive com essa questão de eu vou puxar a energia desse lugar e não desse porque está mais barato, aqui está sobrando, aqui está faltando. Então esses sistemas são possíveis através das VPPs conectadas com essa tendência de IoT e dispositivos inteligentes. A segunda é a questão regulatória. Você tem toda essa dimensão tecnológica sendo desenvolvida e disponível, mas algumas coisas não podem ser utilizadas ainda em larga escala por questões regulatórias. Que no caso do Brasil, claramente tem as concessionárias de energia elétrica, que têm, por exemplo, alguns direitos, né, adquiridos e pagos por isso, inclusive, né, de utilizar, de ter exclusividade, né, naquela região, né, que no modelo antigo fazia total sentido, nesse modelo novo começa a demandar reflexões. A mesma coisa da infraestrutura física de distribuição. E por mais que você consiga gerar um lugar e outro, as VPPs só usam se usarem infraestruturas de distribuição. Você poder transportar energia de um lugar para o outro através do fio, e aí tem a discussão de quem é o dono do fio, como é que o dono do fio é remunerado. Tudo isso envolve aspectos regulatórios importantes, né? Em países como os Estados Unidos, né, também tem uma série de discussões, né? A Comissão de Energia da Califórnia tem avançado muito nisso, tanto na questão de discussão regulatória, quanto no financiamento de pesquisas de como integrar as VPPs na rede, né? E aí pesquisa tanto nas áreas STEM, né, que são as partes técnicas das VPPs, quanto da parte de modelos econômicos, né? Ou seja, a gente provavelmente vai ter que repensar o modelo econômico do setor de energia elétrica para poder viabilizar esse tipo de tecnologia, né, e não afugentar os players, né, que fariam os investimentos. E, por fim, eu acho que como uma terceira tendência, tem uma vantagem, né, como a gente trabalha com dados de larga escala, o uso de inteligência artificial para isso, é simplificar o uso, né, o acesso ao mercado de energia como a gente conhece hoje. A gente pode fazer uma comparação aí do processo de abertura de contas antigamente, tinha que levar um monte de documentação, provar que você é você,
etc. E quando você olha hoje para os neobanks, né, esses bancos digitais modernos, você está com o seu celular na sua frente, você olha e faz um login, né, você abre uma conta em 5 minutos, né, certificando que você é você, com esses diversos pontos. A mesma coisa vai acontecer com os concessionários de serviços elétricos. Então você vai poder, simplesmente tendo essa rede plugada, a regulação avançando, as tecnologias viabilizadas, você vai poder simplesmente no aplicativo mudar a sua operadora de energia, no mês seguinte já receber energia de outra. Então tem uma possibilidade grande aí disso. De maneira resumida, o que a gente pode falar é que, em termos tecnológicos, a gente tem um avanço muito grande, a tecnologia está disponível, tem alguns avanços que podem ser feitos além disso, mas hoje os maiores gargalos são, de fato, a questão regulatória, a questão cultural e, em algum nível, a questão operacional. Muito bom, Hudson. Acho que já está na hora, então, das nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então vamos às nossas dicas do Energy Beats de hoje. A minha dica de hoje é uma startup, a Tapestry. É uma startup que pertence ao portfólio do Google X, né? Não é o X-Twitter, né? Agora faz uma confusão grande, né, entre os dois, mas o Google tem um braço de investimento em tecnologias radicais chamado X, o Google X, que olha coisas, né, tecnologias moonshot, né, se chamam de Moonshot Factory, coisas que realmente podem revolucionar o mundo da maneira que a gente conhece. E uma dessas startups atua diretamente com esse modelo, né? Eles querem fazer uma ultra mega sistema conectado de energia mundial, global, bem aquele modelo Google, né? Fazer o Google Maps, né? Que mapeia o planeta inteiro, todas as ruas do planeta, fazer isso ligados à geração distribuída. É um projeto super ambicioso, né? O pessoal da Tapestry vai estar aqui no Rio em junho, de 17 a 19 de junho, no Energy Summit também, que é um evento que a gente está aqui organizando via MIT Technology Review, via MIT Global Programs. Então eles vão estar palestrando com a gente, explicando um pouco desse projeto, mas acho que vale a pena acompanhar, né? A gente pode estar vendo nascer aqui, através da Tapestry, o Google Maps do setor de energia, né? Ou seja, um mundo totalmente conectado em termos energéticos, né? O que a Starlink está fazendo com os microsatélites delas, o que o Google fez através com o Google Maps. A gente pode no futuro ter um sistema em que eu vou poder consumir energia de qualquer operador, de qualquer lugar do mundo, um clique do dedo no meu celular. Então vale a pena acompanhar esse projeto, a Tapestry do portfólio de investimentos do Google X. Bom, Tomás, esse foi meu beat de hoje e o seu beat de hoje. Bom, eu vou indicar hoje um artigo da MIT Technology Review americana, escrito pela June Kim, que se chama How Virtual Power Plants Are Shaping Tomorrow's Energy System. Ele serviu, né, uma das inspirações para esse episódio foi a publicação, né, dessa matéria, dessa reportagem, e acho que ele tem muito do que a gente falou aqui, e aí explorando alguns outros pontos também do mercado americano que a gente também citou nesse episódio. Fica aí o meu beat de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Vai lá. E, Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela nossa parceria de sempre. Obrigado, Hudson. Valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Até lá. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.